Exercício número 5. Se um capital de 21.600 rendeu 1.620 de juros em 90 dias, qual é a taxa de juros simples anual desta aplicação? Outro probleminha aí, acredito eu, bem tranquilo. Não estou conseguindo fazer todos os exercícios porque eu tenho pouco tempo de gravação e não posso fazer muito tempo um vídeo, senão vocês enjoam. Então estou escolhendo alguns exercícios. Não se preocupem que o que eu pedi numa avaliação de juros simples vai ser em cima dos exercícios que eu estou dando para vocês. Se tem outros exercícios na apostila que eu não consegui fazer e não consegui demonstrar, não é aquela situação que eu vou pedir numa avaliação. Fiquem bem tranquilos. Voltando aqui então. Capital é de 21.600. Então o que ele me deu? Ele me disse aqui que o capital é de 21.600. Vamos botar aqui, 21.600 reais. Então meu PV rendeu 1.620. Se ele falou em rendeu, ó, repara, ele não falou que era juros. Agora, por que eu botei em juros? Porque todo rendimento é um juro, que fique bem claro isso. Em 90 dias. Então ele deu prazo de 90 dias. Aí o problema está pedindo o quê? Qual é a taxa de juros simples anual? Então ele quer saber qual é a taxa ao ano. Tranquilo até aqui? Muito bem. Como existem formas para calcular em função do juro e função do montante, eu esse exercício vou mostrar as duas para vocês verem que dá a mesma resposta. Então repara, não foi dado um montante aqui, ó, nos dizeres do problema. Mas eu tenho como calcular, porque eu sei o quê? Que montante é sempre o quê? Capital mais juro. A partir do momento que eu tenho juro e tenho capital, eu passo a ter o montante. Então, o capital é 21.600 e o juro é 1.620. Quanto que será, então, o meu montante, caso eu queira trabalhar? Será 21.600 mais 1.620. Será 23.220 reais. Então aqui eu tenho mais um dado que faz eu ficar agora não dependente de uma fórmula só. Eu posso escolher duas. Eu posso, por exemplo, calcular a taxa com essa fórmula aqui. Ou posso calcular a taxa com essa fórmula aqui. Qualquer uma das duas, eu tenho que chegar na mesma resposta. Ah, mas se eu fosse eu, qual a fórmula que eu daria preferência para calcular? A que eu tenho menos cálculo, poxa. Essa aqui de baixo. Essa aqui eu tenho mais coisas para fazer. Então, dou preferência para essa aqui. Então, como é que eu faria com essa aqui primeiro? I igual, fazendo com essa aqui, juro, 1.620 PV, 21.600 vezes o meu N. Quando for N, paramos para pensar. Por que isso? Repara aqui, temos a taxa ao ano, e temos um prazo em dias, ou seja, unidades de tempo diferente. Não posso fazer um cálculo com ano e dias. Ou trabalho tudo em ano, ou trabalho tudo em dias. O que eu dou preferência? Para sempre pegar o prazo da operação e tornar de acordo com a unidade de tempo da taxa de juros. Então eu vou pegar esses 90 dias e vou transformar em ano, porque minha taxa está um ano, vou trabalhar tudo em ano. NO, o que é o NO? É o próprio prazo da operação transformado em dias. Então ele já está em dias. Então meu NO será 90 dias. O que é o meu NI?
Isso aqui é sempre o meu UNI, unidade de tempo da taxa. Isso aqui é sempre o meu NO, que é o prazo da operação. Então, quanto vale o meu NI ao ano? Tá, mas um ao ano de quanto? 365, 360, 366? Foi falado alguma coisa em juro exato? Foi falado alguma coisa em regra do banqueiro? Não! Então vamos adotar sempre o juro comercial. O ao ano aqui dessa taxa terá quanto então? 360 dias. Então o prazo que eu vou botar aqui embaixo será 90 por 360. E tudo isso aqui eu vou multiplicar por 100. Tranquilo? Então, quanto que daria a minha taxa de juro anual na HP? Com a máquina de vocês vão fazer com a máquina de vocês. 1.620 Enter, 21.600 Enter, 90 vezes, 360 divido 100 vezes. Isso aqui é a solução disso aqui. Encontrarei minha taxa ao ano, conforme o exercício está pedindo. Quanto que dará? 1.620 Enter, 21.600 Enter, 90 vezes 360 divide 100 vezes. Isso aí deu 30% ao ano. 30% ao ano nós temos como gabarito letra A. Prometi para vocês que eu ia fazer com outra forma, não vou fazer, porque senão vou perder tempo para fazer outro exercício que eu quero deixar como exemplo para vocês também tentar fazer outros. Certo? Esse aí? Já. Mais um exercício. Número 11. Um exercíciozinho, acredito eu, mais complicado, que vocês podem ter encontrado um pouquinho de dificuldade. Mas vamos matar. Indique qual o capital hoje. Sempre que falar capital hoje seria o momento zero, já falei para vocês isso em sala de aula, ou quando eu falei equivalência de capitais, nos conceitos básicos lá, certo? Então sempre que falar capital hoje significa data zero. Ele quer saber qual é o capital que é equivalente hoje a esses três outros aqui que estão vencendo em datas diferentes. Então vê que é isso que o problema está pedindo. Vamos continuar lendo. Então indique qual é o capital hoje equivalente, um problema de equivalência de capitais, ao capital de 4.620, que vence dentro de 50 dias. O que ele está querendo dizer? Tu está aqui, esse capital vai vencer a tua dívida daqui a 4.620 dias, daqui a 50 dias no valor de R$4.620, perdão. Tu tem uma outra dívida que vai vencer dentro de 100 dias. Então tu tem uma outra dívida de R$3.960 que vai vencer daqui a 100 dias. Portanto, a escala de tempo aqui, percebam, está tudo em dias. Essa é a nossa escala de tempo. E tu tem mais um capital de R$4.000 que venceu a 20 dias. Ou seja, se eu me encontro aqui e esse capital venceu, é porque ele está para trás do momento zero. Passado, já venceu. Então por isso que eu ilustrei com menos 20. Não existe escala de tempo negativa, dia negativo, mas eu botei aqui para simbolizar o quê? Que ele está atrás do zero, que é no passado. Ele venceu essa dívida. Vocês tinham que pagar nesse momento aqui, não pagaram. 20 dias atrás não pagaram. Aí o que aconteceu? Possivelmente ele chegou, tinha essas três dívidas, uma que estava vencida e outras duas que iam vencer. Ele trocou por uma só. Ele chegou aqui e disse assim: quanto que eu tenho que pagar para você, que eu estou devendo hoje, para quitar essas três dívidas? Ou melhor, duas que estão a vencer e uma que está vencida. Esse é a ideia do problema. O que a gente vai ter que fazer? Esse valor que está atrás da data focal, a data focal é o momento zero, é hoje que ele quer, que ele está. Ele está no passado. A data focal está no futuro. Então o que eu vou fazer com esse valor para trazer para cá? Eu vou fazer o ato de capitalizar. Porque eu me encontro aqui. Tudo que está nas minhas costas está no passado.
Então, se está no passado e eu quero atualizar, eu vou capitalizar. Capitalizar, eu vou fazer um cálculo de montante. Então, vou pegar os R$4.000 e vou ver quanto é que vai ser o montante daqui a 20 dias. Muito bem. Esses valores que estão na frente, eles irão vencer. Então, eu estou aqui, eles estão no futuro. Eles são valores futuros. Só que eu quero saber quanto é que eles valem hoje. Então, eu vou fazer o ato de descapitalizar. Se eu vou descapitalizar, é porque eu vou retirar juro, é o contrário do capitalizar. Então, eu vou calcular, ele é um FV, eu vou calcular aqui dele um PV, e ele é um FV, eu vou calcular dele um PV. Vou chamar esse aqui, por exemplo, de FV1, vou calcular o PV1. Esse aqui eu vou chamar de FV2, vou calcular o PV2. Então, para chegar na resposta, no capital equivalente hoje, eu vou fazer duas descapitalizações, que é calculando o PV de cada um, e uma capitalização, que é calculando o montante. Vou montar a fórmula e já vou trazer o resultado para vocês. Então vamos lá. Como é que seria o cálculo desse problema número 11? Desenhei novamente o fluxo aqui para vocês em cima. Qual era a situação? Nós queremos saber qual é o capital equivalente hoje a esses três capitais. Um que vence daqui a 50 dias, outro que vence daqui a 100 dias e outro que já venceu daqui a 20 dias. Há 20 dias atrás ele venceu. Sendo a taxa de 0,1% ao dia. Então ele quer saber qual é o capital hoje. Ou seja, se eu quiser calcular toda essa operação hoje, qual é o saldo devedor? Seria o capital hoje. Então o capital hoje, para fazer esse cálculo, esse aqui que está atrás da data focal, eu teria que capitalizar, como eu já falei para vocês. Toda vez que precisar, em equivalência de capitais, capitalizar um valor a juros simples, nós vamos usar a forma do montante. Ó. FV igual a PV vezes 1 mais I vezes N. Vocês vão perceber que foi isso que eu fiz aqui. Ó. Por quê? Porque o valor estava atrás, ele era no presente, eu quero saber no futuro. Muito bem. E toda vez que eu precisar descapitalizar os valores, é o contrário. Porque eles são valores que estão no futuro e eu quero saber no presente. E é o que acontece aqui. Eu quero saber no momento zero quanto que vale esse que vence daqui a 50 dias e esse que vence daqui a 100 dias. Então eles são capitais que estão no futuro. Então eu vou descapitalizar. Então fazendo esse cálculo, o primeiro que eu tenho que capitalizar ficaria 4.000 vezes 1 mais 0,001 vezes 20. Por que 0,001? 0,1% dividido por 100. Segundo, que eu vou descapitalizar, 4.620 dividido por 1 mais 0,001 vezes 50. E mais o terceiro, 3.960, 1 mais 0,001 vezes 100. Fazendo esse cálculo, quanto que daria os 4.000 capitalizados 20 dias para frente? Daria 4.000, Enter, 1, Enter, 0,001, Enter, 20 vezes, mais e vezes. Isso aqui daria R$4.080. Deixa eu botar aqui para vocês. FREG, 4.000, Enter, 1 Enter, 0,001, Enter, 20 vezes, mais e vezes. Isso aqui daria R$4.080. O segundo, quanto que daria? 4.620. Vou mostrar aqui para vocês. 4.620, Enter, 1 Enter, 0,001, Enter, 50 vezes, mais e divido. Quanto que daria isso? 4.620, Enter, 1 Enter, 0,001, Enter, 50 vezes, mais e divide. Isso aqui daria 4.400. E o último, FREG, 3.960, Enter, 1 Enter, 0,001, Enter, 100 vezes, e 001 Enter, perdão, vezes, mais e divide. Quanto é que daria isso? 3.960 Enter, 1 Enter, 0,001 Enter, 100 vezes, mais e divide.
daria 3.600. Então, o valor desse capital aqui, há 20 dias atrás, hoje, vale 4.080. Desse 4.600, 50 dias antes, vale 4.400. Desse 3.960, 100 dias antes, vale 3.600. Então, o capital que ele iria quitar essas operações seria a soma desses três, porque agora estão todos na mesma data focal. Então, seria 4.400 mais 3.600, isso dá 8, mais 4.080, isso dá 12.080 reais. Esse 12.080 reais seria a letra C. Tranquilo? Se gostaram, deem o like, inscrevam-se no canal, continuem compartilhando e próxima aula nós vamos começar um novo assunto. Vou deixar uma avaliação para vocês fazerem de juros simples, vai valer a primeira nota. Depois vamos começar desconto, onde eu vou deixar mais exercícios, explicar, evidentemente, toda a matéria, onde valerá a segunda nota, tudo lá no Black. Hoje de noite tem uma webconferência, explico melhor para vocês. Abração, tchau.